Bom sábado, meus queridos. Espero que todos estejamos bem. E se alguém talvez está um pouquinho triste, meio ansioso, saiba que nesses momentos o Senhor está aparecendo por aí para te abraçar com a presença do seu Santo Espírito. Queridos, este momento é um momento maravilhoso, um momento especial, né? Estamos na casa do Senhor, estamos na casa de Deus. E com certeza, quando saímos daqui, vamos todos sair felizes, contentes, com esperança, porque a palavra de Deus vai fazer isso nos corações de vocês. Então, todos sejam bem-vindos para esta ocasião. Seja bem-vindo também, Kirsten. Meus queridos, eu tenho que pedir vocês se colocarem em pé. Vamos juntos ler a nossa missão, né? A missão da igreja do CAB. Vamos ler todos juntos, vai aparecer aí na tela. Bom, vamos ler então, todos juntos. 1, 2, 3. Nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia do CAB, somos uma comunidade de fé cheia de graça, com o objetivo de crescer continuamente à imagem de Cristo. Queremos viver imersos nas Escrituras, constantes na oração, alegres na adoração, generosos em doar, chamados e comprometidos em servir aqueles que necessitam um toque de Deus. Vamos orar. Querido Deus que mora no céu, santificado seja o teu nome. Nós, aqui nesta terra, Senhor, estamos na caminhada, na corrida. Nós temos um objetivo, Pai. Queremos nos reencontrar contigo, Senhor. E enquanto caminhamos, enquanto corremos, em procura desse objetivo, nós encontramos muitas dificuldades, muitos desafios. É que nós somos carentes, Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Por isso estamos aqui para te pedir que o Senhor nos ajude, nos encha de força, de coragem, de motivação cada dia, para poder vencer, Senhor. Todos os dias precisamos de tua ajuda e por isso te clamamos, Senhor. Nós também queremos te agradecer por ter permitido que possamos estar neste lugar. De uma ou outra forma nós temos chegado aqui, Senhor. O Senhor conhece quais são as dificuldades e os desafios de cada um dos teus filhos. Contudo, nós conseguimos chegar a tempo e talvez alguns ainda não chegaram por alguns pequenos inconvenientes que seguramente tiveram no caminho, mas logo já estarão aqui. Peço que possas abençoá-los, a eles também e a todos os que estamos aqui reunidos. Que este sábado seja de muita alegria, de muito aprendizado também, Senhor, e que todos possamos nos alegrar em Tua presença. Isto é o que eu te peço, confiando em Teu amor e misericórdia. Amém. Queridos, podem se assentar. Antes de passar à próxima atividade, eu queria anunciar uma coisa importante, né? O culto das terças-férias já foi anunciado aqui pelo nosso irmão Luiz, mas também tem outro culto, as sextas-férias. Quem está a cargo desse culto, dessas reuniões, né, é o Dr. Lucas. Então, é bom nos reunir, né, para aprender da palavra de Deus, para nos fortalecer cada dia, para compartilhar nossas experiências, né? E isso faz bem, a comunhão entre irmãos nos faz muito bem. Então, sexta-feira também temos culto, né? Qualquer outra informação, você quer saber alguma coisa mais em relação a esse culto, procure ao Dr. Lucas. A reunião está acontecendo 7h30 da noite, né? 7h30 da noite. Então, queridos,
procurem aí o Dr. Lucas, ele irá lhes informar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, continuemos então comemorando este dia especial. Que Deus nos abençoe. Um abraço para todos. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Bom dia, crianças. Hoje nós vamos contar uma história muito linda para vocês, uma história de um missionáriozinho. E sabe quem foi que criou essa historinha? O vovô Mariano ali, ó. Ele criou essa história, ele fez a historinha e criou também um livro de uma folha de papel A4 e com 6 páginas do livro, tá? E a tia depois vai dar uma com capa e contracapa. É um origami, tá? Ele é o professor dos origamis, tá? Então vamos lá contar a história? Zezinho e o Bem-te-vi. Quem conhece Bem-te-vi? Já viu? Já? É um passarinho bonito, né? Nós vamos contar aqui a história dele. Então, era uma vez um menino, assim como vocês, uma criança como vocês. Amava a Deus e admirava os passarinhos que Deus criou. O nome dele era Zezinho. Ele era alegre, feliz e tinha um costume muito bom. Ele era um trabalho muito especial. Todas as vezes que ele ia para a igreja, olha só, toda vez que ele ia para a igreja, por onde ele passava, ele ia convidando as crianças e os adultos para irem com ele também. Vocês convidam os coleguinhas de vocês para vir para a igreja? Só que é difícil eles quererem vir, né? Mas um dia pode insistir. Então, um dia, Zezinho indo para a igreja e fazendo o que era de costume, convidando as pessoas, quando de repente ele ouviu um som, um cântico. Olhou ao seu redor, mas não viu ninguém. Continuou fazendo o seu trabalho, de repente ouviu a mesma voz. Zezinho observou que o som não vinha de baixo, o som vinha do alto. Que será, hein? Quem será? Quando ele olhou para cima, bem no alto de uma árvore, ele viu no último galho um pássaro muito bonito. Ele era grande, tinha o peito amarelo, as costas cinzentas e uma coroa branca na cabeça. Zezinho estava encantado com a beleza daquele pássaro. E o mais interessante é que ele cantava como se estivesse falando algumas palavras ou querendo conversar com as pessoas. Zezinho ficou ali parado por um tempo e entendeu que o passarinho estava lhe chamando por um nome estranho. Que nome será esse? Não. O menino então disse: Ei, meu nome não é Fisherman, eu me chamo Zezinho. O passarinho repetiu várias vezes: Fisherman, Fisherman, Fisherman. E ele ficou abismado, né? Então Zezinho não gostou daquele apelido, mas continuou seu caminho fazendo seu trabalho. Durante a semana na escola, a professora notou que Zezinho estava muito calado. Com amor, ela procurou conversar com ele e descobriu a razão da tristeza. A professora explicou para ele que aquela palavra em inglês tinha um significado bonito na nossa língua. O que, né? Então, fisherman é a mesma coisa que dizer pescador de homem. Então, o pássaro falava fisherman, fisherman, fisherman. Pescador de homem, porque observava que ele estava pescando, né? Procurando as pessoas. Que coisa boa. Agora, Zezinho voltou a sorrir. Sabe do que ele se lembrou? De uma lição da Bíblia que ele tinha aprendido na igreja. Quando Jesus convidou Pedro e André para serem seus seguidores,
Eles estavam pescando no rio e Jesus disse para eles: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Quando os pescadores deixaram suas redes e obedeceram a Jesus, eles tornaram seus verdadeiros amigos, amigos de Jesus, né? Daí em diante, eles tiveram outro trabalho especial, o de falar e convidar as pessoas para receberem o amor, a paz, o perdão de Deus, confiando em Jesus como seu Salvador e assim serem pessoas felizes. Bom, conclusão da história. O que vocês acham do Zezinho? Ele realmente estava parecendo um pescador de homens? Estava, né? Para ser um pescador de homens, primeiro precisa ser um seguidor de Jesus, não é verdade? Vocês sabem, quer saber como se tornar um discípulo de Jesus? Quem já sabe ou quer saber? Todos nós, né? Preste atenção no que vou lhe explicar. Deus nos ama, todos nós somos pecadores. Deus já enviou Jesus para resolver o problema do pecado. Ele morreu e ressuscitou. Nós precisamos receber esse presente. Vocês querem receber o presente de Jesus? Aceite Jesus como Salvador. Todos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Amém. Depois que recebemos Jesus em nossas vidas, precisamos crescer conhecendo Deus através do estudo da Bíblia, da oração e da nossa vida. Amém? Então, agora nós vamos orar, né? Vamos orar agradecendo a Deus pelo ensinamento dele para cada um de nós. Amém? Então, oremos. Querido Jesus, muito obrigado por estarmos aqui presente na sua casa. Ensina-nos a cada dia mais te buscar e te servir. Em nome de Jesus, amém. Então, agora cada um vai ganhar um livrinho. Rosa. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom sábado a todos. Nós chegamos a um ponto importante do culto, que é a oração. A oração é onde nós conversamos com o nosso Deus. E eu sei que cada um de nós, em particular, tem alguma coisa para conversar com Deus. Talvez pedir, talvez agradecer, algum pedido de saúde, alguma coisa que tem incomodado você, talvez financeiro, talvez emocional. Cada um de nós tem os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Eu quero compartilhar antes um texto com você de casa também, que está nos assistindo. Esse é um momento importante e a oração nada mais é do que uma conversa com Deus sincera. Segundo Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa. Esse é o Deus que eu e você servimos. E esse é o Deus que quer escutar nesta manhã as nossas orações. Você tem alguma coisa para falar com Deus? Se quiser chegar aqui na frente e orarmos juntos também, fique à vontade. E aqueles que se sentirem também que devem ficar no seu lugar, eu convido a igreja toda
a nós nos colocarmos de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Aquele então que quer vir aqui na frente pode se sentir à vontade também. Vamos nos colocar de joelhos então. Pai querido, Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Por isso que aqui a igreja do CAB nesta manhã está em silêncio, neste momento com os joelhos dobrados, em reverência ao nosso Criador, o todo nosso Deus. Neste momento, Pai, nós queremos te pedir que a cada um aqui nesta manhã que se achegou neste altar, não tem os seus pedidos em particular. Eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor o conhece. E o Senhor sabe que a cada um o que necessita e o que precisa. Eu te peço, Pai, nesta manhã, por favor, que tome o coração de cada filho teu nesta manhã, aqui neste CAB, aqueles que nos assistem também ao vivo, que o Senhor possa tomar o coração de cada um deles, possa sarar as suas feridas, as feridas do coração, as feridas emocionais, aquilo que incomoda. Também, Pai, possas abraçá-lo, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão preocupados, que o Senhor possa abraçá-los e que eles possam sentir o braço caloroso e amoroso do nosso Pai Celestial. Aqui, Pai, também te pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, que nós possamos entregar toda a nossa vida a Ti, Pai. Todo o nosso emocional, o físico, e que possamos deixar que o Senhor dirija os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Que possamos fazer como Isaías, que possamos receber do altar do Senhor a brasa viva trazida dos santos anjos. Que nós possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a cada um de nós. Pai querido, logo mais iremos abrir a Tua palavra. Nós pedimos nesse instante que o poder do Santo Espírito esteja conosco, dando sabedoria e o discernimento. Pedimos as bênçãos, esses favores, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É nele que já agradecemos também. Amém, Senhor.
me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Pois sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Amém. Amados, agora vamos entrar numa mensagem que eu quero deixar com vocês. No final, Jean, eu vou falar sobre um amigo meu e vou fazer um convite especial para você, um convite de Deus. E aí pode colocar aquele fundo musical no final para tocar o coração. Mas o Espírito Santo vai falar a você nesta manhã. A palavra é minha, mas a voz, aliás, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Nós vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não. Diga, me ajuda aqui a achar rapidinho, que o pastor agora vai acelerar. Então, 2 Crônicas 34. Nós vamos ler o verso 1 e verso 2. E depois você pode ficar com a Bíblia aberta, que nós vamos ler mais alguns versinhos no decorrer da mensagem, tá bom? Então vamos ler o verso 1 e verso 2. Diz o texto, diz a palavra de Deus. Esse mesmo texto
essa mesma história aqui, ela está em 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Então você olha ali, o título está O Reinado de Josias. Embaixo do reinado de Josias, do título, você vai encontrar uma referência. Vai estar escrito aonde está lá em 2 Reis. Então sempre que você ler e tem uma referência, você vai na Bíblia, nessa referência, porque também está escrito alguma coisa lá em 2 Reis sobre o reinado de Josias. E quando você lê em Crônicas e em 2 Reis, você vai ver que tem detalhes que o cronista não escreveu. Aí você vai em 2 Reis, você vai ver detalhes que o cronista não escreveu, mas você vem em 2 Crônicas, você vai ver detalhes que 2 Reis não tem. E ambos se complementam e enriquecem os detalhes dessa história. Então é assim que a gente medita na palavra e amplia o nosso conhecimento. Por exemplo, textos do Evangelho, sempre vai ter. Você vai ter textos que só tem num dos Evangelhos. Então cada escritor, ele viu a mesma situação, às vezes de ângulos diferentes, e enriquece a visão e a compreensão da palavra, do que Deus quer nos transmitir e nos ensinar. Então vamos lá, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, durante todo o seu reinado, Josias fez o que era reto perante Deus, e nunca se desviou dos caminhos de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Ok, pode deixar a Bíblia aberta, e vamos aqui refletir um pouquinho nisso. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, um menino. Hoje a igreja no calendário celebra o Dia dos Aventureiros, e as igrejas que têm clubes bravadores, elas estão celebrando isso aí, né? Nós temos aqui alguns pais talvez que não estão conosco hoje, porque os filhos participam de algum clube de aventureiro. Temos também hoje, o pastor Fernando está num retiro com os adolescentes aí e jovens do The Chosen, que é um programa aí do colégio, para os alunos e pais de alunos. Mas Josias não era adolescente, ele tinha idade de um aventureiro, 8 aninhos, começou a reinar. Quem reina aos 8 anos? Quem se torna rei? Ele tem condições de reinar? Ele tem maturidade para reinar? Ele tem maturidade para tomar decisões? Para fazer escolhas, decisões sábias? Ele tem condições de reinar diante de uma nação com milhares de pessoas, milhões que faziam parte do reino de Israel? Bom, nós precisamos então voltar um pouquinho no texto, no capítulo 33. Eu não vou ler, mas vou aqui narrar. Quem era Josias? Josias era filho de um rei. Aqui diz que Josias fez reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai. Davi era o pai de Josias? Não. Josias era descendente de Davi. Mas aqui é um paralelo bíblico de que ele foi fiel a Deus como Davi, como o rei Davi, seu antepassado. Davi reinou sobre todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Mas Josias não. Josias reinou sobre Judá e Benjamim, o reino de Judá e Benjamim. Então tinham 2 reinos. Após o reinado de Salomão, o reino foi dividido. As 10 tribos do norte, capital Samaria, e as 2 tribos do sul, capital Jerusalém. Judá era a tribo predominante, Davi era descendente de Judá, e o trono de Judá, Deus prometeu que seria eterno, e que o Messias viria e se tornaria o rei dos reis e senhor dos senhores, o reino eterno de Cristo, o novo céu e a nova terra. Amém ou não amém? A nova Jerusalém celestial, que descerá para a terra, que será a capital deste planeta,
E esse planeta se tornará o centro do universo, porque o próprio Cristo, o próprio Deus estará conosco, reinando para todo sempre. Amém ou não amém? Resumir a história para você entender. Então Josias era descendente de Davi, descendente da tribo de Judá, do reino eterno, do trono eterno de Cristo. Quem era o seu pai? Não era o rei Davi. O seu pai era Amon. Quem foi Amon? Amon foi um moço, um rei, que reinou a partir dos 16 anos, e reinou apenas 4 anos. Ele se afastou, nunca foi fiel a Deus, e foi assassinado, se você ler nos versos anteriores. Então, Amon morreu aos 24 anos. Josias tinha 8 anos de idade. Se o pai morreu aos 24, que era Amon, que se afastou e foi assassinado, que idade tinha Amon quando Josias nasceu? É só subtrair. 24, quando o pai morreu, foi assassinado, o rei Amon, menos 8, 16 anos. O rei Amon, pai de Josias, tinha 16 anos quando Josias nasceu. Que idade ele tinha quando a mãe de Josias engravidou? O pai tinha 15, a mãe eu não sei. Era um adolescente o pai. Mas, se a gente pegar esse contexto, nasceu num lar cristão, num lar abençoado. Mas quem era o avô de Josias, pai de Amon? O avô era Manassés. Manassés, no capítulo 34 de Crônicas e lá em Reis, foi o pior rei de Judá, o pior rei em Jerusalém. Manassés chegou ao ponto, na apostasia, de sacrificar bebês em adoração ao deus Moloque, que tinha as mãos de ferro, e eles ateavam fogo com lenha, e as mãos ficavam incandescentes. E o rei Manassés levou todo o povo de Deus. É como se surgisse um pastor e falasse para você assim: nós vamos sacrificar nossos filhos e bebês para adorar a Deus. É isso que Manassés fez. Mas Manassés foi levado pelo nariz acorrentado e foi viver como escravo prisioneiro. E lá ele clamou a Deus, e mesmo tendo praticado tudo isso, ele foi um dos reis que teve o reinado mais longo. Ele praticou essas atrocidades, essas aberrações, adoração a ídolos, sacrificando bebês, levando as crianças para esses caminhos, e os pais a praticar essas aberrações. Mas Manassés se arrependeu lá como prisioneiro, clamou a Deus, e Deus teve misericórdia, o libertou, e ele voltou, mas não era mais rei. O seu filho Amon era o rei, e ele não pôde mais recuperar o trono. Mas ele, é coisa da minha cabeça, eu acho que Manassés pegou esse netinho e começou a ensinar que o pecado e o afastamento de Deus não vale a pena, que as escolhas trazem consequências. Eu acho que esse avô arrependido, ele tentou dizer para o netinho: não siga os passos do teu pai, e o teu avô não deu um bom exemplo. Hoje eu estou velho, sofri a vida, fiz o povo de Deus sofrer, influenciei o povo de Deus para o mau caminho, mas não faça isso, meu neto. Eu imagino que ele fez isso para tentar salvar pelo menos o neto, porque o filho já era. Mas eu acho que ele não fez isso. É coisa da minha cabeça. O fato é o seguinte, irmãos, que esse menino, o avô dele, apesar de ser do povo de Deus, não era um bom exemplo. O pai, pior ainda. E ele, aos 8 anos, ele se torna rei. Que exemplos ele tinha na família? Os piores. Mas quando você vai à revelação de Deus no livro Profetas e Reis, você vai ver um homem influenciando esse menino, porque ele não podia reinar, então tinha uma equipe que reinava e conduzia os caminhos da nação. E nessa equipe estava o sacerdote, que ensinou Josias e influenciou Josias nos caminhos do Senhor.
e disse para ele: a nação está sofrendo, a igreja está sofrendo, o povo de Deus está longe de Deus. Teu avô e teu pai influenciaram a nação para os caminhos do mal, mas você não precisa escolher esse caminho. Você pode decidir escolher os caminhos de Deus, e nós teremos uma outra história na sua vida e na vida do povo de Deus. Você influenciará para o bem em toda a nação. Você vai no Profetas e Reis, está lá a influência que esse sacerdote teve. O que eu quero dizer para você é que você talvez não nasceu num lar cristão. Talvez você não teve bons exemplos, uma família exemplar, pais cristãos. Mas em algum momento alguém influenciou você. Foi um amigo, uma amiga, foi um pastor, foi uma igreja, um pequeno grupo, foi o Espaço Vida e Saúde, foi a Novo Tempo. Alguém influenciou você para o caminho de Deus, para o caminho do bem. Alguns de nós viemos por influência positiva, religiosa e espiritual da família. Uma família cuja palavra de Deus estava no centro e no fundamento da fé. Alguns de nós não tivemos esse berço, esse privilégio. E muitos já me falaram: pastor, se eu pudesse ter tido o privilégio de nascer num lar adventista, cuja palavra de Deus é o centro, é o fundamento, como a minha história teria sido diferente na minha juventude, como minha história teria sido diferente na minha vida adulta. Mas eu cometi tantos erros, fiz tanta bobagem, mas eu não conhecia. Por isso eu quero falar para você que nasceu num lar cristão, cujos pais não são perfeitos, mas são crentes da palavra. Você teve um privilégio muito especial, que muitos aqui dariam tudo para voltar no tempo e ter o mesmo privilégio de você que é jovem e que nasceu num lar cristão. Entende o que eu estou te dizendo? Mas Josias não teve esse privilégio, mas ele sofreu uma influência de um pastor, de um sacerdote. Às vezes a gente encontra histórias de jovens que são o único adventista na família, mas se você pergunta, eles vão falar. Isso na faculdade de teologia, quando eu fui estudar teologia 30 anos atrás, a gente perguntava: o que você veio fazer? Eu recebi o chamado de Deus. Mas como? Você tem família adventista? Não, eu sou o único adventista na família. Eu tive amigos que eram o único adventista da família. Eu falei: mas como é que você se tornou adventista? Por influência de alguém, de um vizinho, de um amigo, influência de um pastor. Entende? Isso mudou o curso da história dele. Uma família destruída. E durante anos e anos, camarada pastor, só ele é adventista, e ele pastor adventista. E uma história que foi mudado o curso por influência de alguém. Sabe, queridos irmãos e amigos, e você que nos assiste, nós entendemos o livre-arbítrio, que é o poder que Deus nos dá de escolher, de tomar decisões e escolher o caminho, a vida, tudo, pequenas escolhas, pequenas decisões. Nós temos esse livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio de escolher e tomar decisões que vão trazer consequências e decisões que vão escrever a nossa história, porque sou eu e você que escrevemos a nossa própria história pelas decisões que tomamos, pelas escolhas que fazemos. É assim que funciona a vida. Porém, há escolhas que eu e você nunca fizemos e a gente não pôde fazer. Quer ver uma coisa? Você escolheu o pai e a mãe? Não. Você escolheu o lar que você teve na infância e adolescência? Também não. Você escolheu ter fé em Cristo? Em algum momento você escolheu, mas antes de você escolher, você sofreu influências, boas e ruins. Se você não nasceu num lar cristão, você escolheu o país onde nasceu? Não.
mas escolheu vir para o Brasil. Você orou, tomou, fez essas escolhas com oração. Então todas as pequenas e grandes decisões a gente faz com oração, precisa fazer e tomar as decisões e fazer as escolhas. E a nossa história vai ser escrita, né? Agora, escolher o pai e a mãe você não escolheu. Escolher o lar em que você cresceu você não escolheu. E nós sofremos influência do berço. Os alunos aqui dessa escola, eles escolhem a educação adventista? Não. As crianças entram pelo pré, primeiro ano, e vêm entrando. Eles escolheram? Não. 99,9% dos alunos, dos 2.400 alunos desse colégio, não escolheu esse colégio. Quem escolheu? Os pais. Mas os pais escolheram. Podiam ter colocado em qualquer colégio aí. Os pais escolheram, mas os alunos não. E quando os pais escolheram esse colégio, os pais de 2.400 alunos, eles escolheram trazer os alunos para cá. E aqui os alunos vão sofrer uma influência, cuja grande maioria não tem essa influência espiritual da palavra, das orações, dos hinos, dos momentos especiais nas salas dos professores. Essas influências eles estão recebendo. E esses alunos vão crescer e vai chegar um momento que eles, na adolescência, vão escolher por eles mesmos que caminho seguir. Só que nós estamos aqui para gerar influência. Às vezes você não nasceu num lar cristão e alunos também não, mas vão sofrer influência. Então a gente sofre influência, mas a gente também gera influência. Você influencia teus filhos, teus amigos, teus colegas, teus alunos, teus colegas de trabalho, na faculdade. Você influencia, mas você também sofre influência. Agora, as escolhas, que decisões tomamos com essas influências que recebemos, chega um momento que você tem que tomar uma escolha. Isso eu não quero para a minha vida, para a minha história, mas isso eu acho que vai me abençoar. E aquilo que é bênção para mim, eu quero compartilhar. Amados de Deus, você e eu escolhemos Jesus, escolhemos a palavra e decidimos segui-la, independente do lar, dos pais que tivemos, do lar que nascemos, das influências que recebemos, do colégio que estudamos. Nós escolhemos Jesus, ou desde criança, do berço familiar, e decidimos continuar escrevendo a nossa história, ou decidimos escrever outra história longe de Deus, da igreja, da palavra. Todos nós recebemos influência de alguma forma, e não importa o momento da vida, Jesus Cristo, você escolheu, você decidiu. Eu quero dizer para você que Josias recebeu influência, mas chegou aqui, verso 3. Por que Josias não se desviou durante 31 anos, nem para a direita nem para a esquerda? E ele foi um dos 2 reis, depois de Davi, descendentes de Davi, que mais influenciaram o povo de Deus a serem fiéis a Deus. As 2 grandes histórias de dedicação a Deus, de influência sobre o povo de Deus, de consagração a Deus, é do bisavô de Josias, o rei Ezequias, e de Josias, bisneto de Ezequias. Você lê essas 2 histórias, são as maiores, as histórias mais extraordinárias de milagres e de bênção na história do povo de Deus. Mas eu estou falando de Josias, porque ele é um menino. Só que ele recebeu a influência do sacerdote, está lá no Profetas e Reis. Mas aos 16 anos, diz ali, por que ele foi fiel a Deus? Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens, da escultura e fundição que o seu avô Manassés e o seu pai Amon haviam levado o povo para essa idolatria, se afastaram de Deus, e todo o reino foi influenciado por pelo pai e pelo avô de Josias. Olha, no 8º ano ele começou a reinar com 8 mais 8, 16, um adolescente, 16 anos. O que ele decidiu? O segredo da vida dele? Começou a buscar a Deus.
Em algum momento você começou a buscar a Deus. Há pessoas que nunca decidem isso, nunca escolhem isso, mas ele decidiu. Ele sofreu influência de quem? De um sacerdote, não de pai, de mãe, de família. Só que diz que no 10º ano, 4 anos depois, ou seja, aos 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Ele começou a buscar a Deus durante 4 anos e aí ele decidiu: está tudo errado aqui, e eu sou rei agora. Eu estou com 20 anos, mas eu vou influenciar o meu povo, eu vou influenciar a igreja a ser uma igreja diferente. Nós precisamos buscar a Deus. E aí ele se torna uma influência para a nação. Quando ele começa? Quebrando velhos hábitos e costumes e abandonando. Quando você começou a buscar a Deus, você que não nasceu num lar adventista, você começou a quebrar velhas coisas na sua vida e abandoná-las. Começou a buscar a Deus e adquirir, construir novas práticas, novos hábitos. E algo começou a mudar na tua história. Amém ou não amém? Só que diz o seguinte: toda essa reforma para Josias não era suficiente. E aí entra um amigo na história desse rei. Quando você vai a Jeremias, capítulo 25, Jeremias, lá no primeiro capítulo, diz que eu era ainda muito moço quando recebi o chamado de Deus, e eu disse para Deus: Senhor, eu sou muito jovem, sou adolescente ainda. E Deus disse: calma, eu vou guiar os teus passos. E Jeremias, no capítulo 25, diz assim: no 13º ano do reinado de Josias, a palavra de Deus veio a mim, e eu comecei um ministério de pregação, de consagração no povo de Israel. Ora, se Jeremias foi chamado por Deus no 13º ano de Josias, você soma 8 mais 13, Josias tinha 21 anos. Foi logo depois que Josias quebra tudo e começa a querer influenciar a nação de Israel. Surge na história Jeremias. Deus chama Jeremias, um jovem adolescente, assim como o rei Josias, e 2 jovens começam a influenciar toda a nação de Israel. Porque Jeremias é chamado por Deus para ser um profeta, e profeta era um mensageiro de Deus, para atuar em Jerusalém, onde estava o trono do rei Josias. Eu creio, não há revelação. Já procurei no Patriarcas, no Profetas e Reis, mas eu creio que um rei jovem, cujo coração, que decide servir a Deus e ser uma boa influência, mas um profeta, um jovem pregador, juntos, eles se uniram no mesmo propósito, no mesmo ideal. Por isso eu quero desafiar os jovens. O reino de Israel, a igreja, os jovens são chamados por Deus para realizar grandes coisas no povo de Deus, que vão se estender para as nações aí fora. Ontem o PH e a Bibi, lá no encontro ontem à noite no EVS, falaram: pastor, nós jovens, os acontecimentos religiosos do mundo, etc., aí, recentes, a gente sentiu o desejo de estudar mais as profecias, Apocalipse, Daniel e tal. O senhor pode nos ajudar? Eu falei: posso. Mas a gente queria ver o que a gente podia estudar, debater e tal. Eu falei: vou entrar, vou levar vocês na minha sala, para vocês conhecerem todo o material bélico, espiritual, todo o arsenal. Mostrei alguns. Eu posso levar? Levem, avaliem, escolham. Pastor, o senhor pode estar conosco? Eu falei: posso, mas se for de mim, a iniciativa não vai funcionar. Agora, se for de vocês, jovens, isso aqui não tem limites para a ação de Deus. Eu posso estar com vocês,
mas tem que ser de vocês a decisão e a escolha dos jovens. Eu falei isso para eles. E eu falei, e nós precisamos de 3. Você precisa apresentar um cardápio espiritual. Como assim? Um prato de entrada. Eu falei, nós estamos começando o curso culinário. Um prato de entrada, o prato principal e a sobremesa. Não é assim, Rosângela? Basicamente é isso aí. É isso que nós vamos ensinar lá. Pratos de entrada. Foi pão com patê. Maravilhoso. Até fiquei mais gordinho. Prato de entrada, eu falei, o prato de entrada, vocês usem música, louvor, adoração. Os jovens estão adorando aqui, né? Façam isso lá. Isso aí vai atrair multidões de jovens através da música. A música é um elemento de adoração, mas também é de evangelização. Sirvam isso com o prato de entrada. Prato principal, profecias, escatologias, últimos acontecimentos do mundo com base bíblica no planeta. Vamos tentar interpretar à luz da Bíblia os fatos. Nós usamos o método como adventista historicista, analisamos a profecia à luz da história, do que acontece, do que aconteceu na história da humanidade. Então os acontecimentos presentes estão aqui na profecia, a gente precisa ler e entender. E a luz profética também, da revelação profética, que nós somos um movimento profético que surgiu num tempo profético, com uma mensagem profética, e com uma missão profética, e temos também, cremos, o dom profético, profetizado na revelação, na profecia. Então o dom de profecia está presente, e nós temos que interpretar a essa luz, daquilo que já foi revelado na palavra e na revelação profética. Deus teve sempre os mensageiros, Jeremias e Josias, e assim por diante. Bom, e aí eu disse para eles, vamos fazer, eu me coloco à disposição, né? Como orientador, não como condutor. Deixa os jovens debaterem, né? Tem base profética, tem iluminação profética, tem revelação. Vamos ver à luz da profecia. Os eventos escatológicos que estão por vir, que já vieram, e assim por diante. E eu falei, e a sobremesa? A sobremesa qual é? Pode ser açaí, né, Smith? Depois do encontro, açaí. Eu falei, vocês podem pegar esse salão do EVS, tem 2 telas grandes, você pode fazer uma sobremesa gospel, filmes gospel, tem tantos aí, até a Novo Tempo tem a NT Play, tem lá, é uma plataforma de streaming de filmes religiosos, de histórias, de milagres. Pode fazer açaí. Compramos um forno novo, tem 2 fornos elétricos, dá para fazer pizzada lá. Falei, tem 1000 coisas que vocês podem fazer. Agora os jovens, quando se unam, Jeremias e Josias, misericórdia, eles provocam um turbilhão de influência espiritual, de reforma, de conversão. E eu não tenho tempo aqui para abordar, só vou mencionar. Primeira reação de Josias, sob influência de Jeremias, o jovem profeta: vamos reformar o templo. Eles começam pela igreja, pelo templo. Nós chegamos ali no EVS, o que nós precisamos reformar? Tá? Estruturar. Eu disse para o Jean, que lindo, eu quero ser filmado com as cadeiras verdes, porque eu assisti o sábado passado, lindo, perguntei cadeiras luminárias naquele palco, ficou lindo, parecia que estava nos estúdios da Novo Tempo. Aqui fica lindo o culto pela internet, é lindo, irmãos, o que acontece aqui nessa igreja. Amém ou não amém? Você crê nisso? Mas tem mais, muito mais. Se os jovens se consagraram ao Senhor, nós adultos vamos no embalo para realizar grandes coisas. Começa com o templo. Lá no templo, o sacerdote Ilquias, que nem pregava mais porque o templo estava fechado, tudo abandonado, empoeirado. Por isso nós precisamos trazer vida no local em que estamos inseridos. Lá no EVS a gente quer trazer vida, todos os espaços ocupados. Precisa reformar, precisa fazer isso, vamos fazer. Precisa comprar, é um forno elétrico, vamos comprar. O que precisa? Precisa de uma jarra elétrica. Essa semana vamos comprar jarra elétrica. Nós queremos que tudo avance. Começa pela estrutura. E o povo desejoso de buscar a Deus, de servir ao Senhor,
É aqui a nossa igreja? É aqui. Mas não parece um colar, não importa. Vamos fazer o melhor aqui. Vamos atrair as pessoas. Vamos evangelizar. Vamos ser influência. Isso a gente pode decidir, escolher fazer. Amém ou não amém? Ou podemos ficar só sentado aqui, irmãos? Só de braços cruzados. Não, Deus nos chama. E eles começaram pelo templo, reforma, tira a sujeira, limpa, ajeita, compra, adquire. O sacerdote Euquias se anima. Oh meu Deus, um rei consagrado, glória a Deus até que enfim. E lá o sacerdote Euquias encontra os livros da lei. E Euquias acha o livro da lei. Sabe o que ele encontra nessa reforma? Palavra de Deus, revelação profética. Nenhuma reforma, nenhuma transformação existe sem a palavra de Deus. É a segunda coisa, ou a primeira, não importa. Depois, Euquias traz o Zafã, que era o encarregado de toda a reforma no templo, traz Euquias para ler para o rei Josias. O rei Josias nem tinha contato com a palavra de Deus, mas já era convertido. Tem que ter estudo bíblico, irmãos. Tem que ter classe bíblica. Tem que ter todos os cursos, tem que ter reforma. Mas sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, tudo esforço é em vão. O nosso desafio é colocar a palavra. Quando Euquias lê para Josias a palavra de Deus, a reação do rei: meu Deus, eu pensei que a minha vida, que eu estava fazendo tudo, mas Deus tem tanto para realizar na minha vida e na vida do povo de Deus. Palavra de Deus. O rei rasga suas vestes, chora e diz assim: quantos pecados nós temos cometido, meu pai, meu avô, e eu preciso ajudar o povo de Deus a se consagrar mais ainda. Sabe o que ele faz? Terceira coisa. Primeira, ajeita, palavra. E terceira coisa, ele envia Zafã e o sacerdote para consultar a palavra profética. Bíblia e palavra profética. Josias diz assim: peguem esse livro e vamos consultar a palavra profética. Eles foram consultar a profetisa Hulda. Jeremias era o profeta em Jerusalém, na corte. Hulda era uma profetisa que trazia mensagens para a nação e para o povo. Ela estava lá. Ninguém mais buscava a palavra profética. Sabe, eu quero dizer para você hoje, você que é adventista, que está aqui, você que nos assiste, Deus tem a sua revelação profética na palavra, mas nós somos um movimento profético que surgiu num tempo profético, 1844, com uma mensagem profética, breve volta de Jesus, com uma missão profética, anunciar que Cristo está voltando e que virá um novo céu e nova terra. Mas Deus concedeu a este movimento a revelação profética, a mensagem profética, que para nós adventistas conhecemos como os livros do Espírito, profecia. Sabe o que tem acontecido na igreja, irmãos, e no povo de Israel? A gente não dá mais valor às mensagens proféticas, aos conselhos para a igreja, aos 5 livros do Pentateuco profético, que é Profetas e Reis, que é Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, comentários proféticos do Antigo Testamento, Desejados das Nações, que são os evangelhos, comentários proféticos, revelação que amplia o nosso entendimento da palavra de Deus. Depois vem Atos dos Apóstolos, que são as ações do Espírito Santo. E depois vem o grande conflito, que vai até o tempo do fim. De eternidade a eternidade, a revelação profética, a mensageira do Senhor, ampliou o nosso entendimento da palavra de Deus. Depois, conselhos para a igreja, conselhos para ministros, conselhos sobre regime alimentar. Toda a revelação profética não temos consultado mais como deveríamos. Mas o rei Josias, ele diz assim: precisamos da revelação profética, dos conselhos proféticos de Hulda, a profetisa entre o povo. Você entendeu? Bíblia e revelação profética, orientação profética. Amados de Deus, queridos jovens, creia no Senhor Deus
e creia nos seus profetas, e estareis seguros. Está lá em Crônicas. Sabe o que aconteceu depois disso? Josias chama toda a nação e celebra uma Páscoa, uma semana de reavivamento. A coisa foi tão extraordinária, e o povo de Deus reagiu, e ali eles estabeleceram de novo a Páscoa, porque eles não sacrificavam, não ofertavam, não lembravam mais do sangue do Cordeiro, haviam abandonado Jesus, a fé em Jesus. Como está a tua fé em Jesus? O sangue do Cordeiro. Nós não damos mais oferta de sangue. Ninguém precisa trazer um cordeiro para sacrificar aqui. Mas como está a fidelidade nos dízimos, nas ofertas? Eu encerro com Crônicas dizendo o seguinte, 2 Reis, capítulo 23, verso 25. É o último texto que eu vou ler e aqui encerramos. Diz aqui a palavra: antes do rei Josias não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro rei igual. Um menino de 8 anos que se deixou influenciar por um pastor. Um menino que se tornou jovem, adolescente aos 16 anos. Ele fez a escolha. Até ali recebeu influência. Ali ele tomou uma decisão: buscar a Deus. Aos 20 e 21, eu vou influenciar o povo de Deus. E não houve outro igual a ele. Ele superou o rei Ezequias. Do rei Ezequias a Bíblia não fala isso, mas dele não houve outro igual, nem antes nem depois. Um menino improvável que veio de um lar cujos pais, nenhum exemplo bom. Um menino improvável, tinha tudo para dar errado. Talvez você veio de um lar que você tinha tudo para dar errado, mas em algum momento você sofreu influência de alguém, e com Jesus tem tudo para dar certo, e vai dar certo. Mas ainda não chegamos no fim. A minha esposa tinha um vizinho, um garoto. Ele estava ali, idade de aventureiro, 8, 10 anos, lá em São Francisco. Fabinho, o nome dele. A família do Fabinho, o pai era alcoólatra. E o Fabinho tinha esse exemplo. Um dia o pai chegou bêbado, botou fogo na casinha de madeira, bem pobre, sem banheiro, sem nada, só madeira, sem matar junta, muito pobres, assim como minha esposa e minha sogra eram muito pobres ali. E aí o pai tocou fogo, queimou tudo. Eles tiveram que ser recolhidos pelos vizinhos. Só que os vizinhos eram adventistas. A minha sogra na frente, o irmão Dodô com a irmã Isabel do lado, na frente meu cunhado Liberto, minha cunhada Nilda. Eles estavam cercados por influência adventista. E nesse acolhimento, obviamente vem um senso de gratidão. E algo chamou a atenção do Fabinho. Chamou a atenção, mas eles eram de tradição católica. E o Fabinho se tornou coroinha do padre. Mas só que durante a semana ele recebeu influência adventista. Nós éramos adolescentes, eu tinha 16 anos, minha esposa não era minha namorada, tinha 15. E nós formamos com 15, 16 anos. O Gastão Júnior, que aqui estava, era meu amigo da igreja. Ele tocava violão, mas eu era tipo o rei Josias, o cara que tomava decisão. Aí eu falei para o Juninho,
O Juninho cantou e tocou uma música bonita, eu achei bonito. Falei, Juninho, vamos cantar essa música, eu quero cantar contigo. Eu era assim, eu quero cantar aqui, eu não gostava de ficar parado. Eu quero fazer alguma coisa. Vamos, aí juntou os adolescentes, uns 8 adolescentes na igreja. Formamos um grupo, o Grupo Caminho de Paz. Se você procurar no YouTube, você vai ver 40 anos celebração do Caminho de Paz. Está lá, o Juninho, eu e toda a nossa geração de adolescentes, tudo cinquentões. YouTube, anota aí. 40 anos, Grupo Caminho de Paz. Essa foi a nossa geração. E aí a gente começou a botar a ferver na igreja a música, o prato de entrada. E nós ensaiávamos na frente da casa do Fabinho e na casa do Uniberto, meu cunhado, que tinha filhos adolescentes, o Hélito e a Simone. E ali a gente ensaiava toda sexta-feira. O Fabinho ouvia os hinos que a gente ensaiava, ele ia lá. E depois do ensaio rolava uma cuca, rolava um negócio. E ele, muito pobre, comia, porque a família acolhia ele. E ele se apaixonou. Ele diz, maninho, o que me atraiu foram as músicas. E até hoje ele é apaixonado por música. Apaixonado, adora cantar. Quando vê a nossa geração cantando, eu me lembro disso, ele fala. E o Fabinho começou a ir na igreja, influenciado pelo irmão Dodô, pela música, e começou a fazer estudo bíblico. Adolescente, cerca de 16 anos, como Josias, tomou a decisão de buscar a Deus e se tornou um jovem adventista. A igreja viu naquele menino um talento. A minha esposa disse que quando ele estava servindo de coroinha na igreja católica, tinha um tronco assim, cortado, como isso aqui. Diz que ele botava a Bíblia e pregava e rezava a missa como um padre, treinando. Menino, queria pregar. E depois na igreja, os irmãos se reuniram, enviaram o Fabinho para o internato adventista fazer ensino médio. De lá o Fabinho foi para o NASP estudar teologia. Ele estava no 3º ano quando eu fui comportar. Nós fomos para Chapecó, lá encontrei o Fabinho já, 3º ano de teologia, e para o 4º ano. Lá a cidade estava em crise, as entregas foram ruins, o Fabinho não conseguiu dinheiro para voltar para fazer o 4º ano. Ele escreveu uma carta para o meu pai, que era ancião da igreja. Irmão Alcides, eu preciso de ajuda, leva um pedido meu para a igreja. Ele levou a carta, os irmãos se reuniram, enviaram dinheiro, sabonete, creme dental, juntaram dinheiro e o Fabinho pôde fazer o 4º ano de teologia. E Deus trouxe o Fabinho para ser o pastor Fábio Bruda, pastor do Distrito Central de Blumenau. Daqui Deus levou o pastor Fábio para a associação, para ser departamental de escola sabatina, porque a influência, a garra, a vibração do pastor Fábio Bruda, ele ficou conhecido depois de Blumenau, Fábio Bruda. Deus achou pouco, você precisa influenciar mais gente. Você vai para a União, para os estados do sul. E no sábado passado eu trouxe ele para conhecer os projetos da ASA. Tá certo? Eu sou um profeta menor em Israel, mas eu tenho amizade com os profetas maiores. E ele falou, me mandem fotos, eu quero levar isso para todo o sul do Brasil. O projeto é Bolsa Maternidade. Lindo projeto realizado pela ASA aqui desta igreja. E aí, o improvável, o menino cujo pai alcoólatra tocou fogo na casa, foi viver por um tempo na casa dos vizinhos, se torna um grande pastor e pregador do povo de Israel. Eu não sei qual é a tua história, o teu berço, mas eu sei de uma coisa: a gente não pôde escolher o berço, o pai e a mãe, a gente não pôde escolher o país nem a cidade em que nascemos, mas ao nos tornarmos adolescentes e jovens, está sobre nós a responsabilidade de escolher a quem servimos e escolher como influenciamos a vida de quem nos cerca, familiares, filhos, amigos, igreja, trabalho,
É você quem escolhe como viver, a quem servir, a quem amar, a quem influenciar, a quem salvar. Você pode ficar sentado na igreja e não fazer nada. Agora você pode se levantar como Josias e Jeremias e como Fabinho. Eu vou reescrever a minha história com Jesus, com a palavra de Deus, com a revelação profética, nesse movimento profético chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje de manhã, a ser um instrumento de influência de Jesus Cristo e da igreja aqui neste planeta, aqui neste lugar, lá onde você mora, com quem você vive, com quem você trabalha. Gostaria você de se entregar a Cristo e consagrar a tua vida a Deus como Josias, como Fabinho? Gostaria você? Não pense que você é pecador demais, porque Deus chama pecadores que querem se consagrar. Gostaria você de ficar em pé e orarmos a Deus nesta manhã? Convido você. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra, pelos milagres, mas especialmente pelo privilégio que o Senhor nos concede de escolher e decidir a quem servimos, como escolher servir e seguir os teus caminhos ou não. Mas o Senhor também coloca sobre nós a oportunidade de escolher influenciar as pessoas para se aproximarem de Jesus e da palavra. Que o Senhor abençoe esta igreja em nome de Jesus, cada família em nome de Jesus, cada jovem em nome de Jesus. E que hoje o teu Espírito Santo fale a mente e ao coração, porque decisões precisam ser tomadas na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo nos consagramos a Ti. Amém. Deus abençoe você.